Oi, gente! Canal YouTube Eli Correia Oficial. Se inscreva, dê aquele like, faça aquele joinha e acione o sininho. Sininho tocou, é mais uma carta de saudade. E, gente, quero lembrá-los também que além do canal YouTube Eli Correia Oficial, eu tenho a saudade às 2 horas da tarde no rádio. Todas as tardes de segunda a sexta, na Rádio Capital 1040 AM e Rádio Capital FM 77.5. E no canal YouTube Eli Correia Oficial, perdi meu marido para a doença da ex. Fui casada durante 7 anos. Quando então meu marido acabou falecendo, morrendo por causa da bebida. A morte de meu esposo, é claro, me deixou triste, mas ao mesmo tempo me trouxe alívio também. Pois apesar de amá-lo, não nos dávamos bem, exatamente por causa da bebida. Ele nunca foi um bom marido pelo fato de ter começado a beber logo após o nosso casamento. Ele judiou muito de mim. Me maltratava demais, tudo devido à cachaça, tudo devido à pingaiada. Ele nunca me relou a mão, ele nunca me bateu, mas as ofensas que ele me fazia, as ofensas que ele me dirigia quando estava embriagado, doíam mais do que um tapa na cara. Eu digo isso de modo bem sincero, de maneira bem honesta. As ofensas que ele dirigia a mim eram piores que um tapa na cara. Só que, mesmo tendo sido tão agredida verbalmente, tão humilhada como eu era daquela maneira, daquela forma, pouco tempo depois que ele morreu, eu passei a ficar deprimida, muito deprimida. E é um absurdo o que eu vou dizer aqui, mas a verdade é essa, eu comecei a sentir falta dele. Comecei a sentir falta dele e minha vida passou a ser muito solitária, pois eu não conseguia ver alegria em nada. Quer dizer, aquilo que a princípio foi um alívio, depois começou a ser uma certa dor, um certo sofrimento. Sem ninguém, sem ele, sozinha, solitária. Passado 1 ano e meio da morte dele, eu acabei conhecendo um homem. Uma amizade muito bonita passou a existir entre nós. E este homem, ele sempre me dizia que eu precisava viver a vida, que não valia a pena eu ficar presa ao meu passado, até porque também o meu passado não foi um mar de rosas. Então não adiantava eu ficar daquele jeito por causa do meu marido que havia falecido há mais de ano. Esse homem, chamado Breno, era divorciado e tinha 2 filhas já moças. E ele foi muito importante em minha vida, mas muito mesmo. Me dava conselhos, me confortava, falava coisas bonitas para mim, me fazia sorrir. E aos poucos eu fui saindo daquele meu estado depressivo no qual eu me encontrava. E começamos a nos envolver. E logo de cara, Breno quis que eu deixasse a minha casa para viver com ele. Ele dizia que a minha casa era um dos principais motivos da minha depressão, pois fora ali que eu havia construído a minha vida com o meu finado marido. Muito embora eu tivesse passado por maus bocados, mas havia aquela sensação de algo construído e aquilo fazia com que eu sofresse muito. Eu achei que Breno estava certo. Então eu decidi alugar a minha casa e resolvi me mudar para a casa de Breno. Passei a ser uma mulher feliz, muito feliz. Breno realmente conseguiu me tirar daquela tristeza, daquela depressão, daquela solidão. E eu tinha certeza que a partir daquele momento eu havia encontrado a minha verdadeira felicidade. Como eu disse nessa minha carta, Breno era divorciado e tinha 2 filhas. Agora já estávamos juntos há 1 ano, quando então uma notícia triste chegou até Breno. Uma de suas filhas veio até em casa
e deu a notícia que a sua mãe, a ex-mulher de Breno, estava com câncer. E esta notícia que a filha deu ao pai, de que a ex estava com câncer, abalou demais Breno. Embora divorciado, ele mantinha um bom relacionamento tanto com as filhas como com a ex-mulher. E com essa notícia que chegou, aconteceu então uma reaproximação de Breno com a sua ex. Ele toda semana ia visitá-la. Ficava conversando com ela por horas. E quando ele voltava para casa, ele não parava de falar da ex-mulher. Ele falava dela com uma mistura de pena, de dó, de dor, pelo sofrimento que ela estava passando. Mas eu também percebia que ele falava dela também com uma pontinha de carinho, com uma pontinha de amor, como se essa reaproximação dos dois, motivada pela doença, estivesse reacendendo entre eles algum sentimento. E eu passei a sentir ciúmes. Mas não tinha nem o direito de falar nada, porque afinal de contas, a ex de Breno estava com câncer. A ex de Breno estava passando por um momento muito difícil, e a presença de Breno, com certeza, a deixava um pouco mais tranquila, porque ele, apesar de ser ex, era o pai das filhas dela, um ex-marido que viveu junto com ela durante alguns anos. Mas eu estava com ciúmes. Não posso negar. Essas visitas de Breno me incomodavam. E principalmente porque quando ele voltava, ele explicava isso, explicava aquilo, que ela estava sofrendo, sentia dores. As filhas, por mais boa vontade que tivessem, não tinham aquela maturidade para cuidar da mãe. Então, a presença dele era muito importante nessas horas difíceis. Bom, eu sei dizer que eu ouvia, mas sentia ciúmes. Eu ouvia, mas aquilo me incomodava. Eu até entendo, né? Mas não tem ninguém para cuidar dela, além das filhas e de você? Mas não existe mais ninguém. Por incrível que pareça, não havia ninguém, nenhum familiar perto, nenhum familiar próximo. E aquilo me fazia sofrer. E até eu pergunto para quem está acompanhando essa minha carta, essa minha história: você, como mulher, como você se colocaria na situação em que eu estava? Você há um ano com uma pessoa divorciada, com pai de 2 filhas, mas de repente a ex doente, uma doença séria, uma doença grave, câncer. Como você agiria com o teu marido indo visitar toda semana a ex e se incomodando com o estado da ex, voltando da visita, sabe, perturbado, incomodado, meio que sofrendo e falando da ex para você? Como você, mulher, como você, minha amiga, se colocaria nessa situação? O fato é que Breno já não ia mais só uma vez por semana. Passou a ir 2, 3 vezes por semana visitar a ex. E um dia, uma de suas filhas veio até em casa e disse para o pai que estava muito feliz. Sim, falou para o pai que estava muito feliz. Eu até fiquei assim, falei: o que será que aconteceu, né? Aí o pai perguntou: mas filha, você está assim tão feliz por quê? Aí ela explica que desde quando o pai passou a visitar a mãe, o estado de saúde da mãe melhorava a cada dia. Ela estava mais animada, mais encorajada para o tratamento, sabe? É um tratamento sofrido, rádio, químio, remédios. E quando eu escutei aquilo, a filha falando tão feliz, tão contente para o pai, que as visitas do pai ajudavam a mãe, foi o mesmo de ter escutado que em breve eu ficaria sozinha.
Sabe quando você tem um pressentimento? Quando você tem uma intuição? A filha falou de maneira tão assim, alegre: ah, pai, desde quando você vem visitando a mãe está melhorando, a mãe já é outra pessoa, a mãe isso, a mãe aquilo. Nossa, como as suas visitas fazem bem para a mãe. Eu senti nessa hora uma pontada no peito, uma fisgada no coração. Vou perder meu marido e vou perder para a doença da ex-mulher. Sabe quando você tem aquele pressentimento? Quando você tem uma intuição? Eu acabei de perder. Sabe, foi isso que passou pela minha cabeça. Mas não falei, não passei recibo. Eu fiquei na minha, mas dentro de mim aquilo doeu. E tudo foi acontecendo naturalmente. Breno parecia às vezes até se esquecer que tinha mulher em casa. No caso, eu, o esperando. Sim, ele agora nas visitas, ele ficava assim tanto tempo que se esquecia que eu estava em casa esperando por ele, que tinha feito um jantar, que tinha preparado uma comida, que tinha preparado uma cama para a gente dormir. Ele ficava tão envolvido lá na casa da ex, por causa da doença, que ele se esquecia até de que eu havia me preparado, tomado um banho gostoso, passado um perfume no corpo, o esperava. Mas agora ele não tinha mais cabeça para isso. Só estava preocupado com a doença da ex. Sua ex passou por todo o tratamento e, por fim, fez uma cirurgia para a retirada do tumor. E graças a Deus, tudo correu bem na cirurgia. E agora era só esperar pela recuperação. Novos exames foram feitos para saber se a doença tinha sido realmente extirpada, se o tumor realmente tinha sido retirado totalmente. E foi então que eu passei a me sentir muito sozinha. Breno saía cedo para trabalhar. Depois do trabalho ia para a casa da sua ex. E não foram poucas as vezes que ele dormiu lá, com a justificativa de que ele não podia tratar a mãe das filhas dele com desprezo, que ele não podia abandonar a mãe nessa hora que mais ela precisava. E o que você diz na hora dessa? O que você fala na hora dessa? Que ela morra? Que deixa ela se danar? Mas ela é sua ex. Eu sou sua mulher. Mas você quer que eu faça o quê? Que eu a abandone nesse momento que ela mais precisa? Não tem ninguém para cuidar dela, a não ser as filhas. Mas você sabe muito bem, ainda são meninas, elas não cuidam direito. Breno disse que me amava muito, porém agora estava dividido. Disse que sua ex-mulher precisava muito dele e que ele não poderia abandoná-la nessa hora. Que suas filhas estavam querendo muito que os dois voltassem a viver juntos e que ele estava pensando seriamente em voltar para ex. Muito embora me amasse, mas devido à situação, eu nem esperei que ele terminasse de falar. Eu nem esperei que ele continuasse a falar. Então volte para ela. Então volte para ela. Eu entendi tudo. Eu entendi tudo. Volte para ela. Seja feliz com ela. Cuide dela. E naquele momento, foi o que ele fez. E foi dessa maneira que eu voltei a ser uma pessoa triste, deprimida e solitária novamente. Ele não esperou eu falar duas vezes. Pegou as coisas dele
voltou para ex e só me deu um prazo de 3 meses para que eu deixasse a casa. A casa era dele. Ele daria todas as condições para eu seguir a minha vida, como de fato eu acabei fazendo isso. Saí e fui seguir, e nem esperei os 3 meses, saí muito antes. Muito antes. Voltei para minha casa, aquela que eu tinha alugado. E hoje estou com o meu coração fechado. Não quero saber de conhecer e me envolver com mais ninguém, pois eu não aguentaria passar por tanto sofrimento outra vez. Não bastasse o meu marido, que devido à bebida me tratava da maneira que ele me tratava, e depois da morte dele, eu ainda senti sua falta. Aí chegou o Breno, trazendo novas esperanças, realizando sonhos, trazendo amor, trazendo alegria para minha vida. Mas tudo isso durou pouco, porque a partir do momento que chegou a notícia de que sua ex-mulher estava com câncer, ali acabava a minha felicidade. Eu o perdi para sua ex-mulher. Eu o perdi, segundo ele, para a doença, que naquela hora ele não podia abandoná-la. E aqui estou eu, contando a minha história, mais uma vez sozinha, mais uma vez chorando a minha triste solidão. Que saudade de você! Perdi meu marido para a doença da ex. História do canal YouTube Eli Correia Oficial.